Olá, Shalom! Vamos para mais um ensino a respeito do que é a Torá oral e aonde ela se encaixa nos ensinos da Bíblia, da Torá escrita. Eu gostaria de ler um texto que está em Gênesis 13:13, que diz o seguinte: Ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Eterno. Aí você imagina, esses homens pecadores contra o Eterno. Para alguém ser um pecador, já tem que existir as instruções, tem que existir as leis para essa pessoa transgredir as leis, para ser considerada uma pecadora. Então, de certa forma, ali já existia instruções acerca da vontade do Eterno, porque aqueles homens foram considerados pecadores, e pecadores são aquelas pessoas que transgridem a lei. Um outro texto interessante sobre essa questão da Torá oral, dos ensinos orais passados, desde Adão até os dias de hoje, é em Gênesis 26:5, que diz o seguinte: Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou os meus mandados, os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. A palavra aqui é Torá, as minhas leis. Ou seja, Abraão conheceu as instruções do Eterno. Daí você pode estar perguntando, mas como? Sendo que a Torá escrita foi dada no Monte Sinai para Moisés. Como que Abraão conhecia? Aqui faz com certeza uma referência à Torá oral, a esses ensinos orais que foram passados. Foram passados desde Adão para Noé, depois para Shem, chegando em Abraão, depois indo para as 12 tribos e assim por diante. Essa Torá oral, ela é passada de pai para filho, passada de geração em geração dentro do povo da aliança. Então, a referência de justiça naquela época, anterior à Torá escrita, com certeza era a Torá oral. E é bem interessante porque em Salmos 119, 142, o versículo B ali, a segunda parte do versículo diz assim: E a tua Torá é a verdade. Olha que interessante. Quantos nós já ouvimos sobre os ensinos de Yeshua, onde ele fala, em verdade vos digo. Ou seja, por que ele repete em verdade vos digo? Segundo os Salmos, a Torá é a verdade. Então Yeshua está falando o quê? Com certeza ele conhecia os ensinos da Torá oral que ele recebeu do pai dele. Então Yeshua está falando o seguinte: de acordo com a Torá oral e de acordo com a Torá escrita, aí ele vai prosseguir o ensino dele. Ou seja, a Torá escrita ela não detalha muitas coisas. Então você, de certa forma, precisa da Torá oral para você ter um perfeito entendimento de todo o contexto. Por exemplo, Caim. Caim casou com quem? Com quem Caim casou? Aí surgem muitas especulações a respeito disso, né? Por exemplo, no cristianismo eles acreditam que Deus permitiu o incesto, que Caim casou com uma irmã sua e gerou descendentes. Ou seja, era um Deus que antes permitia o incesto, permitia abominações e depois passou a proibir. Não condiz muito, né? Porque é um Deus que muda conforme as gerações. Ou seja, com certeza o cristianismo não conhece a Torá oral. Por isso fica criando um monte de entendimentos teológicos totalmente abomináveis diante do Eterno, diante do Deus de Israel. Outra questão também interessante é sobre Adão. Lá diz que se Adão comesse o fruto, certamente ele morreria. Ou seja, só que a Torá escrita não diz que ele morreu. Só diz que certamente se ele comesse, ele morreria. Então como é que faz? Ele morreu ou não morreu? Aí entra o cristianismo de novo e cria diversas ensinos teológicos que não tem base em lugar nenhum e diz assim que Adão morreu espiritualmente. Ou seja,
totalmente fora do que as escrituras dizem, porque lá não diz que ele morreu espiritualmente, lá diz que ele morreu. Então você não pode tirar a literalidade do texto. Então aí vem a Torá oral, que é dada dentro do povo de Israel para explicar esses episódios. E vários outros textos que a Torá oral explica. Ou seja, se você não se achegar à comunidade de Israel, ao povo da aliança, se você não se submeter ao sacerdócio do povo judeu, você vai com certeza ter um entendimento errado de quem é Deus, errado de quem é o Messias. Você não vai entender o que está sendo dito no texto e vai acreditar num Deus que você mesmo criou, um Deus que aceita incesto, um Deus que diz algo e não faz, entende? Então é bem complicada essa questão. Então a gente precisa buscar o povo judeu, buscar o sacerdócio do judeu e se submeter. Ou seja, Paulo fala isso, a gente precisa se achegar à comunidade de Israel para entender as escrituras. Senão a gente não vai ter proximidade, não vai conhecer Deus, não vai conhecer o seu nome, o seu caráter, nada disso. Então era essa a palavra que eu gostaria de trazer hoje referente à Torá oral. Shalom, shalom.